Saudações, Headbangers, Misanthrope, quem vos fala. E nós vamos conhecer as 10 melhores bandas, hordas de black metal, na minha humilde opinião. Tá começando hordas suecas, cenário sueco, as 10 melhores hordas suecas. Tá começando mais um Top BM. Bangers, esse top é pra descontrair, pra gente conhecer um pouco meu gosto, falar sobre black metal, que é uma coisa que eu gosto. E não é a respeito de quem é a banda mais poderosa, a mais mainstream, né? Aquela que tem o selo, os maiores selos, né? Que fazem shows, lotam casas, que tem... Não. É um top 10 relacionado ao meu gosto, as bandas que simplesmente eu gosto mais. Então vocês vão se deparar muito com hordas que tem 20 discos lançados e uma estrutura de carreira de 20 anos, e eu vou preferir uma horda com 2 artefatos lançados e com 2 anos de carreira. Simplesmente gosto. Então, eu tenho noção de quais bandas são maiores que as outras. No entanto, é só sobre as que eu mais aprecio. Vamos começar então? Em número 10, Vatem, ou Vatain, ou Waiting. Eu vou falar Vatem porque foi o que eu escutei em alguns shows ao vivo lá fora, né? Vatem. Mas se eu estiver errado, perdoem e vocês me corrigem aí embaixo, nos comentários. Vatem, eu assisti um show deles, né? Que é uma banda bastante ortodoxa, faz aquele black metal todo ritualístico, é uma horda bem bacana. E velas, crucifixos, cheio de ornamentos, né? Chamas, é bem interessante. Em questão de sonoridade, eles têm aquela atmosfera que você escuta e fala, black metal sueco. Aquelas guitarras bastante distorcidas, límpidas, né? Cortantes. Aquele som mais digital perante as outras cenas de metal por aí afora, né? O black metal sueco, ele 2 elementos, né? Muito brutal e muito limpo, digital bem gravado, né? Uma coisa interessante do Vatem é o vocal. Eu gosto, ele não faz aquele vocal rasgado lá em cima, mas ele consegue fazer aquele vocal reto, médio. Lembra um pouquinho até o vocal do Venom, né? Coisa mais falada. Então, o álbum em destaque, deixa eu dar uma olhada, é o Lawless Darkness, o eterno Lawless Darkness, quase 1 hora de uma experiência muito bem feita. Às vezes eles até não são tão rápidos, né? Às vezes são meio cadenciados, meio lentos, às vezes tem algumas influências de rock and roll, né? Alguns riffs mais experimentais. Então, Vatem em 10º lugar. Em 9º lugar, Naglfar. Naglfar
ele surgiu após o rompimento de alguns membros da Horda Cetérea. E um dos demônios que saiu foi o Vraf, o vocalista, que gravou os vocais do lendário artefato Hell Eterno. E daí em diante ele seguiu com um novo projeto, né? Naglfar, que mantém o mesmo massacre do Cetéria, com a brutalidade com blast beats incansável, mas com melodias mais ricas nas guitarras. Então, Naglfar, nós temos um melodic black metal bem executado, solos, riffs brilhantes. Ótimo trabalho do Vraf, ele continua até hoje com a Horda. Então, em nono lugar, Naglfar. O artefato em destaque é Vitra, o primeiro. Então, vamos pro próximo. Em oitavo lugar, Dissection. Dissection é uma horda que nos traz experiências musicais bem interessantes. Eles misturam, né, o black metal com alguns elementos de death metal, trazendo uma bateria completamente rica e bem estruturada. Na verdade, absurda, porque poucos bateristas conseguem chegar a uma riqueza de composição com tanto contratempo, marcações e o uso de vários timbres de tom, pratos. A bateria é um espetáculo. O Dissection também pode ser considerado uma banda melódica devido aos ricos riffs e bastante solos, composições que causam benguice, dá vontade de bengar, riffs cavalgados, bem ricos. E o álbum de destaque é o Storm of the Lightman. Tem faixas ótimas, né? Uma das minhas preferidas é a Where Dead Angels Lie. E é uma horda muito bem conhecida, muito bem respeitada, muitos fãs afora. Teve alguns ocorridos, né, que fez com que a horda tivesse poucos artefatos, acho que 3 no máximo. Devido ao vocalista do Dissection, se não me engano o nome dele é John. O John. O nome dele é sueco, Nordveit. Se eu errei a pronúncia, me desculpa. Ele participava de alguns grupos radicais, né, de gangues, e ele acabou matando uma pessoa. Aí ele foi acusado e foi preso. Então, esse tempo dele preso fez ele não desenvolver tanto Dissection. E o outro motivo foi, depois de 3 álbuns e muitas EPs, shows bem executados, né? O Dissection ao vivo é muito incrível. Ele se matou. Então ele cometeu suicídio, encerrando a carreira dessa maneira. Mas os 3 artefatos que sobraram são muito prestigiados e muito grandiosos. Então, o 8º lugar, Dissection. Número 7, Armageddon, ou Armageda.
Desculpa se eu estar proferindo o nome errado. Armágeda é uma horda pura, completamente executa completamente aquele black metal puro, sem influências de outros instrumentos, né? A gente sempre costuma, eu gosto muito de rotular. Essa horda tem isso, essa horda tem aqui um negócio dos anos 80, essa horda aqui usa não sei o que lá. Não, Armágeda é o puro, incontestável black metal. É exatamente um Dark Throne da Suécia. Fazem aquele black metal marco zero, né? Aquela guitarra estridente, vocal estridente, aqueles linhas de bateria reta, né? Que segue marchinhas, né? O álbum em destaque é o The Final War Approaching. É um belíssimo trabalho. Você gosta do puro black metal, bem na linha de Dark Throne, Armágeda em 7º lugar. Sexta horda, Siebenburgen. Siebenburgen, eles praticam vampiric black metal. Algo próximo da ideia do Cradle of Filth, mas sem uso do teclado, assim, no álbum em destaque, que é o Grimnir. Tem um J, pode ser Grimnir, mas como eu sei que é escandinávia, esse J deve ser Grimnir. Se eu estiver errado, perdoem a minha ignorância. E eu gosto muito do Siebenburgen. Eles cantam em sueco. É muito interessante. E quando a banda canta no seu idioma nativo, eu respeito e admiro mais. Eu gosto muito de nacionalismo. E Siebenburgen traz essa atmosfera vampírica, filmes de terror, um black metal bastante tranquilo. Então ele não é tão veloz, ele é bem executado, guitarras com bastante melodia. E tem uma vocalista que ela, no álbum em destaque, né, o Grimnir, na última faixa ela faz um folk sueco. Aquela cantoria. É algo típico da cultura lá escandinava, né? Assim, é algo bem característico. É uma horda que dá para apreciar bastante. O primeiro disco também é muito bom. Os discos mais adiantes, a horda traz mais efeitos de teclado. Então, 6º lugar, Vampiric Black Metal, Siebenburgen. Muitos elementos de melodic e gothic black metal. Quinto lugar, Arcanum. Arcanum, ele é um sujeito bastante excêntrico. O visual dele é muito interessante. Ele usa uma máscara de bruxa
um sobretudo, uma túnica medieval, e ele tem um cajado de madeira com spikes. É um black metal totalmente misantropo e pagão. Tem um clipe que mostra ele caminhando na floresta, ele é um sujeito bastante interessante. Lembra um pouquinho o Mortiz, né? Que o Mortiz ele praticamente é um elfo. E Arcano, a sonoridade é muito incrível. Ele faz aquele black metal misantropo sozinho, reto, mediamente bem tocado, né? Ele faz tudo, ele é um one-man band, então ele toca os instrumentos de maneira competente, mas ele não é um Ice, ele não é um grande, né, músico, porque ele não se foca nos instrumentos. Ele é um bom compositor e ele faz um one-man band, né? E eu aprecio muito. As composições são muito interessantes. E ele também canta em sueco, que traz uma... você só imagina floresta. Floresta e trolls rastejando a todo tempo entre as matas. É muito interessante, Arcano é interessante demais. Ele também faz um agudo. Vocês lembram do sarcófago? Quando o Wagner Antichrist ele soltava os rasgados, depois soltava um agudo do nada. Satanás! Lembra isso? O Arcano também faz isso. Só que ele também, igual o Sieneburgen, ele faz aquela ressonância de voz da cultura folk tradicional sueca, né? Ele é... Algo do tipo. Não chego nem perto, que vocês que confiram lá, não consegui chegar mais nem 10% do que eu tava querendo passar a ideia para vocês. Então, Arcano, em quinto lugar, é uma horda completamente excelente. Quarto lugar, é hora de vocês me xingarem um pouco, mas Bathory. Eu tô jogando a parte black metal, porque se eu jogasse a parte viking, eu já catapultaria ele para primeiro lugar. Mas, sem desmérito nenhum, a parte black metal também é completamente incrível, porque Bathory é o pai do black metal. É um dos pais, né? O criador, ele é o pai da segunda geração de black metal. E Venom é o pai da primeira. Então, Venom criou black metal, né? Welcome to Hell! Venom, muito bom. Não é sueco, então não vou me prolongar muito em falando do Venom. Mas ele criou a primeira camada, a primeira cena black metal, que constituía no próprio Bathory, né? O Hellhammer, que depois veio a vir se chamar Celtic Frost. Vou causar muita estranheza agora, mas os primeiros álbuns do Running Wild, eles faziam black metal da primeira geração. Enfim, podem discordar de mim se quiserem, tá? Isso daí é uma opinião minha neutra. Eu nunca vi ninguém falar isso. Então, pra mim, eu acho que Running Wild é black metal no começo. Só que, dentro da primeira geração, o Corton criou a estrutura do black metal que nós conhecemos hoje, né? Que é o black metal da segunda geração. Aquele vocal rasgado foi gravado no banheiro, com completa equalização e bem lá pra cima.
As guitarras estridentes e fritadas, né? Não, é. Né? E as bateras retas, né? Aí depois veio com pedal duplo, né? O álbum de destaque é Bathory Bathory. O primeiro é o meu preferido. Tem a Sacrifice, tem hinos que eu aprecio muito. Quarto lugar, ao nosso pai, Bathory. Outra menção, né? Mas isso todo mundo sabe, né? O Corton ele veio a falecer. Mas ele gravou muitos discos, gravou discos de thrash metal também. Então ele é um dos maiores precursores dentre todos nós. Bathory em quarto, então. Por estar analisando só a parte black metal dele, tá? Mas se não, ele estaria em primeiro se fosse analisar o restante dos trabalhos dele. Ó, vamos para os 3 últimos. E meio que você já deve saber o que esperar, né? A Trindade Sueca Demoníaca. Mas qual da Trindade está em primeiro? Em terceiro lugar, Marduk. Essa trindade desenhou o que é o black metal sueco em sua totalidade. Completamente com contraste do black metal norueguês, que é uma coisa mais arrastada e mórbida. O black metal sueco ele traz as características que eu mencionei no começo, lá no top 10 do Batem, trazendo aquela sonoridade daquela guitarra estridente, completamente cortante, virtuosa, né? E uma brutalidade sem fim. Black metal sueco é o mais brutal de todos, fazendo frente ao próprio death metal, que é considerado um dos gêneros com maior violência e uso de blast beats. E o black metal sueco segue a mesma linha, muito blast beats, matador. E a maior referência é Marduk. Marduk consegue fazer um black metal matador. Marduk tem uma história muito grande. O Marduk é difícil de se analisar porque tem até uma piada interna entre o meu meio, né? Que a gente fala que o Marduk lança um álbum por ano, mas é praticamente quase isso. E o Marduk passou por alguns vocalistas, se não me engano foram 3. O Legion, que foi o do meio, foi o que mais se consagrou, mas os outros 2 vocalistas foram excelentes também. Tem muitos artefatos que eu me deparei com o Marduk, mas eu não me deparei com todos. Então, se eu causar injustiça aqui, vocês me perdoem. Tem um amigo meu daqui de Suzano que ele vai me xingar muito depois de ter visto esse vídeo, porque ele tem a discografia do Marduk e o cara é maluco. Vai me bater quando souber que tá em terceiro. Eu vou eleger o álbum em destaque, o World Funeral. Mas tem muitos álbuns bons, que é na fase, quase nas últimas fases do Legion, né? Mas tem muitos álbuns muito bons, né? O primeiro, o Nightwing. Eu vou ter que entrar no Metal Archives que eu não lembro o nome dos álbuns. Vocês lembram o nome do primeiro álbum? Nightwing. Tem o álbum mais violento de todos também. Ah não, Dark Endless.
Nem era o Legion ainda, mas o vocalista era muito bom. Tem o Panzer Division, que é um dos que mais consagrou a Horda, né? Tem a Nightwing, que é um demonião com pentagrama. Esse álbum aí acho que é o mais violento de todos, o Nightwing. É aquela devastação, parece que a caixa vai rachar no meio. Muita coisa boa. Opus Nocturnal é um clássico também. No terceiro vocalista, que é muito bom também, ó, eu escutei aquele Wormwood, que é excelente. Ele não tem aquele vocal do Legion, né? Que o Legion ele consegue fazer um vocal rasgado, mas cheião. Você tem aquele poder de vocal, um vocal firme e cheio, né? Transform the spirit afterlife to the eternity, the world feel the round. Aquela coisa bem. O primeiro vocalista fazia um vocal um pouco mais tradicional, e o terceiro ele fazia um vocal mais seco, mais reto, mais grave, mais falado. Ele não alcança muito as alturas, a nota do Legion, né? Que ela tá bem alta, mas ele também é um bom vocalista, cumpre muito bem o papel do Marduk, né? O Plague Angel eu escutei também. Aquela estátua de um anjo segurando um bebê, algo excelente. Difícil analisar qual é a melhor linha do Marduk. É muitos álbuns, mas eu vou ficar com o World Funeral pela memória mesmo, né? Foi o álbum que eu mais escutei, eu tenho o DVD também, então eu vou ficar com esse. Então, Marduk. Fora que o Marduk tem muitas coisas a ser faladas. Eles têm a meta de ser a banda mais blasfema do mundo, né? Tem a demo, o Fuck Me Jesus. Se eu cometi algum erro aqui, é um papo de bar, tá? Se eu cometi algum erro entre os dados, eu peço que vocês perdoem. Então, Marduk, terceiro lugar. Segundo lugar, o sagrado, o altíssimo, o negro e implacável Dark Funeral. Dark Funeral foi a segunda horda que eu conheci. Eu conheci primeiro o Cradle of Filth, depois conheci o Dark Funeral e depois o Immortal. Então tenho memórias afetivas de Dark Funeral. Dark Funeral só não tá em primeiro porque a ordem em primeiro lugar não tem como. Ela é a minha referência. Ela, pra mim, ela faz o black metal que pra mim é o mais alto nível, com maior sentimento. Não tem como. Mas quase que Dark Funeral fica em primeiro lugar. Por quê? Porque se você falar black metal sueco, que vem a primeira coisa na tua cabeça? Dark Funeral. Eles marcaram o estilo. Que as guitarras cortantes, né? Não sei qual afinação que eles usam, mas é aquela guitarra... E os álbuns, artefatos esplendorosos, né? O primeiro, The Secret of the Black Art, tem muitos hinos marcantes, né? Teve o primeiro vocalista lá, o Black Moon, né? Depois teve o Obscuro, esqueci o nome do segundo álbum, o Opus Satanás, né?
Deixa eu botar aqui. Vou mexer aqui no Metal Archives. Dark Funeral. Depois veio o Diabolical Interior, que é o... entrou o Magus Calígulas, né? Tá. O segundo é Vobiscum Satanás. Bom pra caramba também. Eles não são de lançar muitos álbuns, não, mas cada trabalho é impecável, né? O terceiro, Diabolicals Interior. Diabolicals Interior é o álbum de referência. Ele começa com aquela... São duas guitarras estridentes, né? Ele tem um corpo de... Pra quem é guitarrista, Dark Funeral é um prato cheio. Fora a bateria, né? Sempre tem bateristas excelentes. Bateria mostrando uma técnica impecável, com giros, contratempos, né? Aquelas marcações, acentuação de prato. Tipo assim, é uma banda completamente riquíssima em questão de composição. Dark Funeral é uma das melhores bandas de black metal do mundo. São muito fortes. O primeiro hino do artefato Diabolicals Interior é o Magus Calígula soltando um rasgado que é um fôlego infinito, completamente inumano executar um rasgado daquele. Aí depois, na hora que ele termina, aí você fala assim, agora vai expirar para começar a frase e começar a cantar de novo. Não, ele emenda. Muitos refrões também, marcantes, né? Nossa, Diabolicals Interior é sensacional, minha faixa preferida. I Apprentice of Satan, que é muita atmosfera, né? Nossa, muito... Sem muito o que dizer, hoje em dia tem um outro vocalista também, muito bom, né? Teve isso igual o Marduk, o Dark Funeral também teve uma transição de 3 vocalistas. O que dizer, né? Pensar em black metal sueco já vem o Dark Funeral. Não tem como. Ele tá cravado na cultura black metal. É a horda mais importante de black metal sueco. Só não tá em primeiro lugar porque eu sou completamente devoto da próxima horda. Dark Funeral em segundo lugar. Primeiro lugar, quem que falta da trindade demoníaca sueca? Sim, Ceterion. Ceterion é a maior influência do Lamasos em questão de composição. Eles margeiam muito entre o Dark Funeral e o Marduk. Ele tem aquela potência destrutiva, que metal massacrante do Marduk, só que com a diferença que é gélido. Ceterion é muito frio e poderoso. Muitos álbuns do Ceterion mostram eles margeando entre um brutal black metal, completamente brutal, entre outros álbuns. Aí, você vai querer gravar do lado de uma avenida, isso que acontece. Entre outros álbuns, um black metal mais reto e marcado. São conhecidos pelas suas composições infinitas. Conseguem executar faixas que duram 8, 9, 10 minutos de um blast beats infinito, incansável. Uma guitarra completamente atmosférica e alucinógena. Ela fica reto
constante, e daqui a pouco você esquece de tudo, você tá lá só absorvendo aquela essência, a essência primordial do black metal, vinda com o primor de uma composição sem igual. Black metal muito competente, então o Ceterial fica em primeiro lugar por um gosto pessoal. Sei que tem bandas mais importantes que eles, mais grandes que eles, com mais tempo de carreira, com mais álbuns lançados, mas o Ceterial cada artefato ao meu gosto que eles lançam é uma obra de arte incontestável. É muito difícil citar qual será o álbum referência que eu vou colocar no Ceterial. Eu confesso que o meu preferido é a demo And the Faceless Angel. Só que eu também sou muito pirado, fissurado pelo primeiro álbum Nord. Mas vamos lá. O álbum referência é Hell Eternal. Hell Eternal é uma das coisas mais violentas, implacáveis e absurdas que eu já escutei. Ele começa... Já escutaram Hell Eternal, né? Se não, obrigatório. Corre lá, escreve Hell Eternal no YouTube, no Spotify e escuta. E se prepara para o seu tipo não ser perfurado. Porque quando você dá play, vem um vocal seguido de um blast beats e guitarras cavalgadas cortantes numa ferocidade assim, ó, ímpia, um ímpeto violento musical que não dá para saber como isso é executado. Sabe, né? Não tem palavras. Então, em primeiro lugar, Ceterial. Álbum em destaque, Hell Eternal. A todos que nos acompanharam até aqui, por favor, se discordam, deixem nos comentários abaixo e coloquem a playlist de vocês, o top 10 de black metal que vocês acham que é melhor, se acham que tem uma ordem que tem uma posição à frente da outra que eu citei. E se eu esquecer de citar alguma horda que ficou de fora, citem também. E lembre-se, isso aqui é um papo de bar, então não levem muito a sério, é só um gosto pessoal meu. Então tá certo. Saúde a todos até aqui. Hey yo!